Pessoal, vamos dar sequência aqui ao segundo módulo da aula número 12, último módulo da aula de responsabilidade do Estado, né? O nosso tópico agora é sobre a responsabilidade dos concessionários de serviços públicos, né? Está lá prevista no artigo 2º, inciso 3 da Lei 8987 de 95, né? A forma em que pode ser delegada a prestação de serviço público. E nesse artigo fala que nesse caso o serviço prestado ele corre por conta e risco, né, do concessionário. Mas como funciona isso na prática, tá? Responsabilidade primária, né, pelo ressarcimento de danos decorrentes da prestação é do concessionário, cabendo ao Estado concedente responder em caráter subsidiário. Se o concessionário não pagar, o Estado, né, deve arcar com o dano causado, né, ao usuário, tá? Mas e aí, precisa a comprovação de culpa ou dolo? Não precisa a comprovação de culpa ou dolo, tá? A responsabilidade também ela é objetiva, beleza? Responsabilidade por atos legislativos, regulamentares e jurisdicionais, tema importante, tá? Há uma divergência doutrinária, né? E aí o posicionamento de parte da doutrina é pela admissão da possibilidade de condenação do Estado, né, em decorrência de prejuízos derivados em atos jurídicos de outras naturezas. Né? A responsabilidade por danos causados por leis inconstitucionais foi admitida pelo STF, aí tem um recurso extraordinário, né, 153.464, desde que a vítima demonstre o quê? Especial e anormal prejuízo decorrente da norma inválida, tá? O mesmo posicionamento é aplicado aos atos regulamentares e aos atos normativos expedidos pelo Poder Executivos quando eivados de vício de ilegalidade ou forem declarados, né, inconstitucionais pelas autoridades competentes, beleza? Então, o Estado deve indenizar. Quanto às leis, né, de efeitos concretos, né, isso daquelas dirigidas a um destinatário determinado, a responsabilidade estatal independe da sua declaração de inconstitucionalidade na medida que tais leis constituem o que? Na verdade, atos materialmente administrativos de causar prejuízo patrimonial ensejadores, né, no caso aí, de eventual ressarcimento pelo Estado. Agora, observação, os atos tipicamente jurisdicionais, tá? Né? Em princípio, não produzem direito à indenização, tá? Em princípio, não produzem direito à indenização, como consequência do que? Da soberania do Poder Judiciário e da autoridade da coisa julgada. Excepcionalmente, a possibilidade de ressarcimento do condenado por erro judicial, né, pode ocorrer, né? Por exemplo, como ficar preso além do tempo, né, fixado na sentença. Beleza? Tranquilo? Responsabilidade também objetiva, tá? Responsabilidade dos notórios e registradores, outro tema importante, que são os titulares de serventias extrajudiciais, né? Os cartórios e ofícios, né, eles são delegações sem personalidade jurídica própria. Então, nesse caso, é impossível acionar judicialmente a serventia, né, ou o cartório, o registro ou o tabelionato. Jurisprudência também diverge quanto à responsabilidade ou não ser, né, quanto ao responsável, se seria a entidade vinculada, federativa vinculada ou o próprio tabelião. Mas o que prevalece é o que? É que, assim como nas demais modalidades de delegação, os notórios registradores prestam o serviço por sua conta e risco, certo? E de acordo com a ordem jurídica pátria, o usuário tem a prerrogativa de acionar diretamente o prestador de serviço público. Por isso, né, havendo qualquer prejuízo ao usuário, né, responsabilidade objetiva e direta do titular, né, assegurada a ação regressiva deste contra o preposto ou funcionário nos casos de culpa ou dolo.
Por fim, danos causados por agente fora do exercício da função. Isso que a gente já falou, né, na outra aula. Se não tiver na função, não há que se falar em dever de indenizar. A responsabilidade é subjetiva, é aquela do Código Civil, né, vai ser olhada a culpa, né, a prescrição do prazo é 3 anos, então, só para fazer essa observação. Responsabilidade pré-negocial, outro tema importante. Pré-negocial é aquela responsabilidade do dever, aquela responsabilidade do Estado, né, de indenizar particulares em razão da ruptura de negociações preparatórias à celebração de contratos administrativos, especialmente nos casos de anulação e revogação do procedimento licitatório, né? O tema está lá no artigo 49, caput, parágrafo 1º da Lei 866 de 93, tá? Tá lá, a administração tem o dever de indenizar, né, até a data que for tem o dever de indenizar a empresa, né, até a data que for declarada, né, ou invalidada, no caso, a licitação, beleza? Outro tema, responsabilidade subsidiária versus responsabilidade solidária, né, que predomina amplamente a responsabilidade subsidiária, né, regra geral, técnica a qual o legislador elege um dever principal responsável direto, como as concessionárias, e subsidiariamente ao Estado, né? Se a lei for silente, a eventual lei for silente, considera-se a responsabilidade também subsidiária. Né? No material traz lá a hipótese raríssima de responsabilidade solidária, né? Que é no caso de contratação direta, superfaturada, artigo 25, parágrafo 2º da lei, né? Ainda assim é uma única exceção mencionada, e nesse caso aí não há benefício de ordem, tá? Então será responsável direto tanto a administração pública quanto o contratado por eventuais encargos previdenciários, né, não pagos durante a execução do contrato. Outro tópico que a gente tem lá importante é a responsabilidade administrativa e civil das pessoas jurídicas na Lei 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção, tá? 12.846, institui um sistema especial de responsabilização de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública nacional ou estrangeira, né? Nesse caso, as pessoas jurídicas são responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil por os atos lesivos previstos nessa lei praticados em seu interesse e ou benefício exclusivo ou não. Lá no artigo 5º dessa mesma lei está quais são os atos, né, que ensejam a indenização. Está lá no nosso material, peço que vocês leem, tá? Não vou ficar lendo aqui a letra da lei para não ficar desgastante. Sobre a desconsideração da personalidade jurídica na lei de corrupção, é possível o instituto da desconsideração, né, caso haja o abuso do direito, né, para facilitar, encobrir ou dissimular a prática de atos ilícitos, né, ou ainda para provocar a confusão patrimonial, estendidos todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica aos seus administradores e sócios com poderes de administração, observado sempre o contraditório e a ampla defesa. Beleza? Último tópico, reparação do dano pela via administrativa. Seria possível? É pouco comum, tá? A reparação do dano pela via administrativa, mas pode ser instaurado de ofício mediante provocação do interessado para viabilizar a reparação de danos, né, causados por agentes públicos a particulares, tá? Então, qual que é a vantagem da via administrativa? Precatório, né? Não sujeita a vítima à fila dos
precatórios, né? Para o poder público, o procedimento administrativo indenizatório é igualmente vantajoso porque, além de inibir o desgaste e os custos da demanda judicial, né, evita anos de incidência de juros e correção monetárias devido ao atraso ao evento lesivo, né, até o levantamento do precatório. E tem um exemplo lá no material da Lei Paulista, né, do processo administrativo, de 10.177 de 98, né, que de forma pioneira disciplinou expressamente o procedimento da reparação de danos. E aí lá tem um artigo descrito no material, artigo 65 da referida lei. Beleza? Para finalizar, cabe destacar que a falta de regramento sobre o rito processual administrativo no âmbito da entidade federativa causadora do dano, né, não impede a reparação nessa esfera. Ah, mas não tem lei municipal, não tem lei estadual. Você pleiteia, né, via processo administrativo e tenta, né? E a minha opinião é que isso pode dar margem, né, pessoa, o prefeito bateu o carro do município, bateu no carro e você é chegado do prefeito. Você instaurar lá pela via administrativa, tranquilo, não tem problema nenhum. Se for amigo do prefeito, vai pagar mais rápido, entendeu? Então, complicado, né? Os incisos 54 e 55 do artigo 5º da Constituição Federal, né, bem como da Lei 9784 de 99, Lei de Processo Administrativo, são os que são utilizados, né, para aplicação em falta de lei própria, tá? Beleza? Gente, a gente finaliza a responsabilidade civil do Estado. As últimas 10 páginas do material são o quadro sinótico sobre responsabilidade civil. Deem uma olhada lá, são os temas mais importantes aqui que a gente fala. Não deixem de ler o material e resolver as questões, beleza? Fiquem com Deus, beijo e até a última aula, aula 13, né? Que a gente vai ver, deixa eu só confirmar aqui, o que a gente vai ver nessa aula 13. A matéria é controle da administração. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.